Eu quero falar sobre consumismo. Compartilha aí com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Nós vamos estar lendo Lucas 14. Evangelho de Lucas 14, do 28 em diante. Lucas 14, 28 em diante. Se você quiser acompanhar. Cristiane Soares, gratidão, Cris. Gratidão mesmo, tá? Estou em oração por você, por tua casa. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Vou repetir, tá, gente? É tão forte que eu vou repetir. Porque qual de vocês, querendo edificar uma casa, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a rir, a zombar, a escarnecer de você, dizendo: esse homem, essa mulher começou a edificar uma casa e não foi capaz de acabar. Amém? Eu vou parar aqui, tá? Deus abençoe. Depois eu beijo a todos que estão chegando. Gratidão, gratidão, gratidão. Fica aí. Eu quero falar sobre uma coisa que parece bobinha, mas não é. Parece pequena, mas não é. Gente, parece simples, mas não é. Parece que não tem problema, mas tem. O que, pastora? Eu quero falar sobre consumismo. Isso deixa um solteiro, um noivo, enfim, completamente desarrumado. Isso deixa uma pessoa nervosa, ansiosa, com dor de cabeça, sem dormir, preocupação extrema. Deu para entender? Não. E casamento? Qual a experiência que a senhora tem sobre casamento? Isso pode destruir um casamento. A senhora conheceu algum que se separou por isso? Sim. E por que isso acontece? Como curar isso? Nós vamos falar isso essa tarde, em nome de Jesus. Consumismo, o que é isso que tem destruído tantas pessoas, lares, relacionamentos, casamentos, saúde, moral de tantas pessoas, gente? O que é consumismo, pastor Solange? Consumismo é gastar mais do que se pode. É mais que isso, é. Consumismo é gastar em exagero. É uma coisa fora do normal, fora do comum. Consumismo é gastar em exagero, sem pensar, sem precisar. É gastar além da conta. Mais do que isso, pastor, é o quê? É gastar além do que se pode pagar. Por isso que o nome é esse. Consumismo é consumir de gastar. É destruir, é enfraquecer. Então, é grave, pastor? É. Uma coisa é você trabalha, você tem a sua aposentadoria, você tem a sua pensão, você tem o seu dinheiro mensal, não é verdade? Você tem a sua mesada, e você vai ali, faz aquela continha, chega no final do mês, você paga, sobra um pouquinho, você guarda, que é o certo. Mas o consumismo é muito mais que isso, é. É um exagero. É um vício. É pular a porteira mesmo. A pessoa não usa a cabecinha. O raciocínio, ele fica nessa hora. Ela não usa o raciocínio. É gastar em exagero, é gastar sem pensar, gente. Sem precisar. Se a pessoa é uma pessoa consumista, ela tem
Ela tem 20 blusas. Vê se você entende. Eu conheci uma menina assim. Ela não podia chegar em lojas. O que ela fazia, pastora Solange? Ela começava a gastar. É aquela pessoa, irmãos, que está com a geladeira assim, abarrotada. Mas se ela chegar num supermercado, mesmo não precisando de nada, absolutamente nada, ela vai gastando, 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 gastando. Aquela pessoa que, se ela não está bem, ela não consegue parar onde ela está. Ela não consegue se centrar, ela não consegue orar. E ela já, imediatamente, ela pega, se ela tem uma bicicleta, ela pega e sai, uma moto, um carro, ou então a pé mesmo, dentro de um ônibus, e ela sai para gastar. Uma vez eu conheci uma menina, eu conheço uma menina, né? Que ela dizia assim para mim, que se ela for no shopping, ela fica o dia inteirinho vendo as vitrines. No final ela come um cafezinho com pão de queijo. E ela dizia assim para mim, pastor Solange, isso me enche. Eu fico maravilhada e vou embora. Eu já sou diferente. Quando eu vou no shopping, não vou mentir para vocês. Eu já vou com um objetivo. Eu quero comprar isso, eu preciso comprar isso, 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 isso. Mas se o senhor não tem dinheiro, não vou. O senhor é assim? Sou. Eu tenho uma cabecinha meio masculina, costumo dizer isso. Eu não sei que tipo de cabecinha que eu tenho, até preciso estudar isso. Mas a maioria das mulheres amam isso. É errado? Não. O problema é não ser centrada. Se você é daquelas pessoas que não consegue chegar num lugar sem gastar, eu gosto de ir e gastar. Faz como eu, faça uma outra coisa. Não é? Consumismo é gastar em exagero, sem pensar, sem precisar. Quantos sapatos você tem? Você já perguntou? Já se perguntou hoje? Essa semana? Esse mês? Quantas sandálias você tem? Esses tempos atrás viram o apartamento de uma menina famosa, mas não vou citar nomes porque eu não posso. E ela mora sozinha. Então, no apartamento dela, ela construiu tudo assim, que aqui ela levanta uma cama, de repente ela baixa uma cama. Vocês entendem isso? É um negócio muito bem planejado. E quando olharam na malinha de viagem dela, ficaram encantados. Mas por quê? Você vai levar só isso? Ela falou, porque é só isso que eu preciso nessa viagem. Gente, por que vocês acham que os aeroportos cobram taxa de bagagem quando passa de tantos quilos? Dentro de um avião você só pode levar uma malinha, não sei se é de 10 quilos no máximo. Alguém aí deve... a última vez que eu fui, eu creio que era isso. 10 quilinhos e embaixo uma quantidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, aquilo ali tem uma quantidade de peso, né? Não é só as nossas malas que eles carregam. Além de combustível, outras coisas mais. Mas, o que acontece? Não há necessidade. Então, vamos supor, a pessoa vai, gasta, entra com aquilo ali e não paga. Não entende? Então, agora está se colocando, já há uns anos, muitos anos para cá, taxa de bagagem extra. Nós precisamos usar toda aquela comida que tem na nossa geladeira? Você já se perguntou isso? Nós precisamos usar todo aquele alimento que está na nossa despensa, no nosso armário? Nós precisamos usar todos os sapatos e blusas e calças que nós temos? Eu conheci uma moça que ela tinha um coração bom, sabe? Ela comprava. E aí, resultado, gente. Ela comprava. E aí, o que ela fazia, pastor? Em nome de Jesus. Ela dava. Ela saía dando. Quem entende isso?
Sabe aquela pessoa boa, 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 boa? Só que nós temos que parar para pensar uma coisa, em nome de Jesus. Ela era boa com todo mundo, ela só não era boa com ela. A primeira coisa que o consumista precisa aprender é que ele tem que se amar e se respeitar. E o que é o consumista, pastora? É aquela pessoa que gasta além do que se pode pagar. Não é a pessoa que compra e paga. Ele gasta e ele não pode pagar. E aí, irmãos, essa pessoa, ela se consome, ela se desgasta, ela fica doente, ela fica fraca, ela fica frágil, ela fica nervosa, ela fica ansiosa, ela dorme demais, ela dorme de menos, ela come demais, ela come de menos. Vocês me entendem, gente? Em nome de Jesus? Então, pastora, isso é muito sério, uma pessoa consumista? É. Muitas vezes o consumista ele quer aparecer para a pessoa uma imagem maravilhosa. Vamos lá. O que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz, gente, ouçam isso. Daqui a pouco eu cumprimento quem está chegando, tiro dúvidas e respondo, tá? Fica aí. O que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos mordomos. Tá, pastora Solange? Mas o que é um mordomo? O mordomo, ele é uma pessoa de confiança. O mordomo, naquela época, ele era um administrador, um dispenseiro. Então, qual é a consciência que nós temos que ter, meus amores? Que tudo que nós somos e tudo que nós temos pertence a Deus. Então, nada é meu? Não. Segundo a Bíblia, o que eu sou? Eu sou um administrador. E a primeira pergunta ou a segunda que fica aí para mim e para você. Como você tem lidado? Eu vou trazer a palavra, gente, e depois, no final, vocês me façam perguntas dentro do tema. Pode ser assim? Que a pastora não está conseguindo. Eu tenho tentado, mas eu não consigo. Então, vamos lá. O que eu sou? Eu sou um administrador, uma administradora. E como eu tenho cuidado das riquezas que Deus coloca na minha mão? Aquela pensão que Deus coloca na sua mão, aquela aposentadoria, aquele salário mensal, aquela mesada maravilhosa. O dinheiro que o esposo trabalha e fala assim, bem, está aqui na sua mão para você administrar. Gente, primeira coisa, quando alguém coloca algo na minha mão e na tua, ele está dizendo o seguinte, olha, eu confio em você. Então, pastora, só está dizendo o quê? Que você é da confiança de Deus e de quem coloca algo nas suas mãos, nessa terra. Então, nós somos mordomos, administradores, dispenseiros. Nós entendemos que tudo pertence a Deus. Qual é a questão aqui, pastora, que a senhora te ensina e me ensina? A questão aqui é de prudência. Nós precisamos ser prudentes com o dinheiro. Nós precisamos ser lúcidos, racionais. Quando se trata de dinheiro, não é emoção, é razão, gente. Vocês estão entendendo? Diga amém. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre gastar? Aqui eu acabei de ler para vocês que diz assim, ó, escutem isso. Porque qual de vocês querendo edificar uma casa, aqui está a torre, mas eu vou jogar para casa para você entender bem. Não se assenta primeiro para calcular o seu custo para ver se tem o suficiente para acabá-la, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a rir, a zombar, a escarnecer de você, dizendo que homem é esse, que mulher é essa, que líder é esse, que pastor é esse? Quem é esse que começa a edificar alguma coisa e não é capaz de acabar? Foi capaz de começar e não foi capaz de acabar? Dá o outro óculos para mim, filha, por favor. Então, é isso que nós temos que analisar. É muito mais profundo.
O nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens, gente, é muito sério. É muito sério, pastora. É muito sério. Você quer ver outra coisa que nós vamos aprender juntos aqui? Ter como pagar, saber começar algo e terminar, cumprir-se uma palavra. É lógico, gente, que pode acontecer aqueles lados da gente estar desempregado, que a maioria do Brasil está desempregado. Entendo o rumo que eu estou levando esse ensino. Por favor, depois vocês me perguntam. Quando a pessoa está desempregado, amém. Quando a pessoa passou por algo gravíssimo, de saúde, de gastos, amém, e não pôde pagar, amém. Mas o que nós estamos falando aqui é de consumismo. E eu estou falando aqui de pessoas que têm condição e não cumprem a palavra que foi dada. Isso aqui, aí o caso é o quê, pastora? Dever. O que é dever? É obrigação resultante dos preceitos da honra. É questão de fidelidade, de caráter. Se nós temos como pagar, nós não podemos sair gastando, e aí diz, eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Entenderam, gente? Tratemos o dinheiro como bênção vindo de Deus e nós, seus administradores. As pessoas perguntam tanto se ser rico é pecado. Gente, claro que não. Oxalá todos fossem ricos, e muito ricos, e muito prósperos. Quero profetizar isso aqui, em nome do Senhor Jesus, para abençoar o reino, para abençoar tanta gente. Agora, o problema não é o dinheiro, é como a gente usa o dinheiro. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Todos nós já passamos por um descontrole na vida, pastor Solange. Todos nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para aprender a sair de uma situação errada e não tornar mais para ela. Quem entendeu, diga amém. Vocês entendem, gente? Agora, o que mais que a gente vai falar sobre isso aqui? Como se livrar do consumismo? Vamos falar sobre isso aqui agora, em nome de Jesus, que é muito importante. Primeira coisa, tratar o dinheiro como vindo de Deus. Como é Deus que te confiou aquele dinheiro. Não, pastor, aquele dinheiro é meu. Espera um pouquinho, vamos parar e pensar. Se Deus não te desse vida hoje, você estaria vivo? Se você pode, eu também, ver, ouvir, falar, andar, mãos perfeitas, pernas perfeitas, corpo perfeito, não é honra de Deus isso? Quem te deu isso tudo? É de Deus, foi Deus que te deu, foi Deus que te deu a graça, a honra de ser quem você é, de ter o que você tem, queridos. Gente, se Deus levantar a mão e falar, chega para você, Solange, Ana, nessa terra, ó, acabou. Mas hoje, quando eu acordei, eu disse, gratidão, Deus, que o Senhor tem um propósito hoje na minha vida, estou mais um dia. Então, tudo é dele, e para a honra e para a glória dele, gente. Vamos tratar o dinheiro como bênção? Que ele é de Deus. E vamos ser administradores. Pastor, de ser um administrador, o administrador tem que ser de confiança, consagrado, né? Santificado. Entendeu, gente? Que honra o patrão que confiou em você. Por isso que não é qualquer pessoa que é um gerente, não é qualquer pessoa que mexe numa parte financeira. Não é qualquer um que pode ser um Paulo Guedes na vida. Entende, gente? Isso é algo muito sério. Como se livrar do consumismo? Vamos falar isso? Reconhecer a causa e a raiz. Como assim, pastora? A pessoa que é consumista, homem e mulher, tá, gente? Tem um problema aí. Tem uma raiz aí. Como assim? Tem algo mal arrumado dentro da pessoa. Então, é assim, ó, quando tem algo mal arrumado, presta atenção nisso. Quando tem algo mal arrumado na minha vida e na tua, o que você faz? Se você
resolve isso aqui, acabou o problema. E se eu não resolvo, você parte para o consumismo. É uma forma de você viver, respirar. Gente, eu conheço mulheres que já acabaram com o cartão de crédito do marido, que já deixaram um homem em desespero, doente, nervoso. Em primeiro lugar, gente, mesmo que seja marido e esposa, um não pode tocar no cartão de crédito sem o consentimento do outro. Vocês concordam comigo? O casal tem que andar junto, gente. Tem que falar a mesma coisa, se possível. Quando eu falo falar a mesma coisa, é tomar atitude juntos, é conversar juntos, é decidir juntos, é comprar juntos. Não vai sozinha, leva esse marido. Não, pastor, eu não levo nada. Se eu for, ele não me deixa gastar nada. Então passe confiança para ele. Entende, gente? Primeiro, para se livrar do consumismo, é preciso reconhecer a causa, a raiz. O que te aconteceu? Que te machucou, que te fechou, que te bloqueou, que você não conseguiu resolver esse problema? É um trauma? É uma depressão? Presta atenção nisso. É um trauma, é uma depressão, uma perda, um luto, uma traição, um abuso sexual. Tô dando toques aqui. Alguém que se amava demais e te desrespeitou e te traiu. A palavra de um pai e de uma mãe. Entende? Olha o que eu tô falando aqui. Toda pessoa consumista, o consumista, ele é doente. Puxa, pastor, eu não sabia disso. Ele tem uma raiz, porque ele é assim. Você precisa descobrir a raiz. Lembra da plantinha, lembra lá da roça. Quando você pega na planta, que você arranca pela raiz, ó. Pronto. Se você deixa a raiz ali, né? Você sabe que sempre vai nascendo. O que eu faço, pastora? Em primeiro lugar, levo esse problema uma campanha de oração. Segunda-feira, 17 horas, vai começar a campanha Portais Dimensionais, que eu preciso que todos vocês coloquem no seu store. Me ajuda, pelo menos uma semana. Vamos trazer um máximo de pessoas. Convidem no máximo umas 12 cada um aí. Eu vou ensinar horários de oração. Que o relógio, que o meu relógio bate com o horário, com o relógio do céu. É só para você entender, tá? Tô dando uma comparação para você entender. Verdade, pastora. O portal se abre, anjos descem, gente. É muito forte. E aí depois, cada um de nós vai escolher o seu horário de oração, porque esse horário de oração que você vai escolher, Deus vai te revelar. Eu vou fazer vários portais. Cada um de vocês vai fazer 1 ou 2 ou 3 portais e a gente vai buscar a presença de Deus pelos nossos sonhos, pelos nossos milagres. Então, como se livrar do consumismo? Ó, tô falando antes de chegar ao portal. Reconhecer a causa, a raiz, levá-la em oração e, se precisar, olha aqui para mim, pedir ajuda. Procure o seu pastor, procure a sua pastora, procure um psicanalista, gente. Eu conheço gente de confiança. Coisa seríssima. Ele atende vários amigos pessoais e eu nunca fiquei sabendo de nada. Nem pode. É sacerdócio mesmo, é coisa séria. A outra coisa que é muito importante a gente saber, estou falando de consumismo, hein? Entender que o consumismo, ele vem, gente, ele sobrevém de uma necessidade interior não satisfeita, não arrumada dentro de nós, que eu acabei de falar. Rejeição, estupro, traição. Então, todo consumismo ele vem porque algo ficou mal arrumado dentro de você. Você não consegue arrumar isso. E para você deixar de sofrer disso, você encobre com esse consumismo, com esse gasto fora do comum.
com esse gasto exorbitante. O que é o consumismo? É aquele momento que você chega, ó, nós acabamos de falar aqui, o que é consumismo para vocês que estão chegando agora? É gastar em exagero, sem pensar, sem precisar. Gastar em exagero, sem pensar, sem precisar. Gastar além da conta e mais do que isso, olha agora, pega. Além do que se pode pagar. Pastor, então o consumista, se alguém segurar ele pode acabar com a própria vida, gente. Só isso. Consumismo é consumir de gastar. É quando a pessoa se consome. Ela se acaba de gastar. Ela fica destruída, enfraquecida. Talvez a maioria de vocês nunca conheceu alguém assim, mas é coisa doente mesmo, é coisa fora de sério. É um vício, gente. É sério, então, pastor? É muito sério. Entender que sobrevém de uma necessidade interior não satisfeita, não arrumada dentro de nós. Entender que consumismo é um vício perigoso. Vocês já viram pessoas viciadas em cigarro? Mas eu não estou falando daquela pessoa que fuma um cigarro agora, outro depois, não. É um atrás do outro. Eu vi. Eu não conseguia aconselhar a pessoa. Por quê? Porque na época eu era alérgica, né? E aquilo foi me dando falta de ar, eu não conseguia falar. E ele não conseguia ficar sem fumar. Eu falei, filho, eu não vou conseguir te aconselhar. Mas Deus foi tão grande que eu tinha uma bala assim no meu gabinete. Eu pego uma bala e dou para ele. E aí ele começa a chupar aquela bala. E a gente começa a conversar. É como um vício de droga, pastor? É, a pessoa não consegue parar. Entende? É sério, então é grave. Entender que consumismo é um vício perigoso, e agora pega agora que vai te ajudar ainda mais. Você ajudar outra pessoa. Que às vezes vocês não têm nada disso, mas é para vocês ajudarem outras mulheres, outros homens. Entender que o consumismo é um vício perigoso e atrás dele existe um demônio. Um demônio. Entenderam? Atrás dele existe um demônio que é glorificado. Então já está dizendo que a pessoa que é consumista, o inimigo aprendeu. Ela é presa. Ela é cativa. Ela é escrava. Pastor, então é muito sério. É muito mais sério que talvez eu esteja pregando. Mas a boa notícia, a boa nova, porque é tarde de boas novas, é que Jesus pode nos libertar de tudo isso. Entender que Deus e seu reino. Outra coisa que a gente precisa entender. Se um cristão, um exemplo, pastor Júlio Oliveira está falando aqui, então eu vou parar aqui para ouvi-lo aqui. Eu já fui, espera um pouquinho, pastor Júlio, volta aqui um pouquinho só. Eu já fui consumista, comprava sem necessidade, sem condições. A vontade de comprar me dominava ao ponto de eu ter certeza que não conseguiria pagar, mas comprava a si mesmo. Quando eu vim para Jesus, eu fui liberto. Pastor Júlio Oliveira, um pastor, hoje, um pastor, está dizendo isso. E eu acho que ele pode falar alguma coisa mais sobre isso, porque ele passou por isso. A pessoa sofre muito, né, pastor Júlio? Como é que fica assim? Responde só uma coisa para mim, pastor Júlio. Depois que a pessoa gasta, compra. Quando ele olha para aquelas coisas, eu imagino que ele não tem prazer depois que ele comprou, que ele colocou no guarda-roupa, que ele jogou em cima da cama, que ele chegou do shopping, das lojas de sapato, de roupas, de perfume. Por que a pessoa não vê gosto, pastora? Ela pode ver gosto na hora, mas eu quero que ele fale. Fala para mim, pastor Júlio, digita aí. O que a pessoa sente? Porque eu acho que ele pode se vestir até sem lavar na hora, ele se arruma para mostrar para alguém na hora, mas depois aquilo fica
comum, gente. Mas por quê, pastora? Porque o que precisa ser arrumado dentro dele ou dela está aqui dentro. Vocês me entendem? Aqui, ó, ele está dizendo aqui e bate com o que eu estou falando. Eu tinha prazer somente no momento da compra. Muitas das coisas nem usava, ficava jogado. Me dava uma tristeza, uma angústia profunda. Eu estou certa. É que eu estudei um pouquinho de psicologia, né, gente? Psicologia pastoral. Eu só não fiz curso de psicologia, mas eu estudei um pouquinho, conversei com muitos psicólogos e estudo o que outros escrevem. E a experiência que a gente tem, gente, de ouvir as pessoas também, a Helena Teodoro está dizendo, repentinamente eu chorava, né? Olha aí, daqui a pouco eu beijo todos vocês que estão chegando, um grande beijo, tá? Fica aí, não sai não. Então, gente, resultado, o consumismo, então, é muito sério, né, pastora? E entender que é um vício, que é perigoso, que atrás dele tem um espírito mau que é glorificado, entender que Deus e seu reino, em nós fica prejudicado. Por quê, pastor Solange? Porque alguém olha para mim, para você e diz assim, mas espera um pouquinho, aquela pessoa não é de Jesus? Vocês já ouviram? Quem já ouviu isso? Mas crente assim, olha, né? Crente que não paga conta, crente que está atrasado, não estou dizendo de pessoas que estão desempregadas, que houve uma coisa grave. Eu estou falando, gente, de ficar nesse estado pelo consumismo, entendamos. Escandaliza o nome de Jesus, escandaliza o nome de uma igreja, escandaliza a tua fé, te escandaliza, amor meu. Né, Michele? É forte. Michele está dizendo, é muito forte isso, pastor. É muito forte, filha. Entender, outra coisa, qual o segredo, pastora, para eu nunca entrar numa situação dessa? Tudo que te vier de problema, leva para a presença de Deus. Estuda esse problema à luz da palavra. Conseguiu resolver? Amém, Jesus. Não consegui? Procura ajuda, busca ajuda. É fundamental isso. É fundamental isso. Busca ajuda. Em nome de Jesus. Outra coisa que vai te ajudar muito, que eu vou te dar esse toque. Para nós que estamos aí bem, uma agenda. Todo mundo escreve aí para mim, por favor. Uma agenda. Escreve aí. Uma agenda. Pastora, não tem condição de comprar uma agenda. Não tem problema, meu filho. Faz que nem eu. Compra um caderninho pequenininho, um caderno aí que você não usa mais, no meu caso de estudos. Bora já. Consagra essa agenda a Deus, ora a Deus sobre ela. Isso, uma agenda. É para você não esquecer. Por que você está mandando escrever, pastor Solange? Escreve todo mundo aí, gente. Instagram e Face. Uma agenda. Uma agenda. A Zila está dizendo assim, realmente conheço pessoas assim, só se afunda mesmo. E é uma doença, Zila. Então ela precisa de ajuda, ela precisa de sentar com alguém que ela confie. Porque a pessoa só sai disso aí mesmo. É um vício. Pastor, então é como se fosse um vício de cigarro, de bebida, de droga, gente. É coisa grave. Mas por quê? Porque algo ficou mal arrumado dentro dela. Para encobrir esse sofrimento, ela faz isso. Para terminar, o que é bom, pastor Solange? Fala aí. Uma agenda. Escreveram aí uma agenda? E colocar a despesa. O que é a despesa? Tudo que entra, tudo que eu recebi. E colocar as saídas. Então, você coloca o que entra e o que sai. A partir do momento que você começa a se organizar e começa a fazer isso bonitinho, bonitinho, você vai quebrando isso em nome de Jesus, né? Agenda todo mês, calcular o que ganha, o que pode gastar, gente, e o que não pode. É planejamento. A Débora Santos colocou aí dizendo, é planejamento, sim. É se planejar, é algo muito, muito, muito sério. Outra coisa, e o que realmente necessitamos gastar? Eu tenho uma coisa assim comigo já faz alguns anos, né? Primeiro porque eu comecei o ministério investindo em construções, né? Não pensei em mim. Segundo lugar,
Eu já tentei ajudar, mas não aceita de forma alguma. Traz ela para as lives, vamos ver. Manda essa live para ela. Falou, a pastora Solange mandou te convidar, viu, gente? Convida as pessoas para a live, é muito importante. O não nós já temos, né? Vamos, né? Então, e depois eu comecei a investir em livros para eu crescer na graça e no conhecimento. E tinha que também, eu sempre fui arrimo de família. Então, quer dizer, vamos pensar. Mas e eu tenho isso também, tá, gente? Muito difícil acontecer isso. Eu ensinei isso, né, pastora Rita? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu não tô bem, tem gente que sai, né? Não, eu me tranco na presença. Verdade, Por quê? Porque eu sei que se eu sair, eu gasto. Aqui não tem Mulher Maravilha, gente. Não tem aqui, não tem aí, não tem super-homem. A gente tem que falar as verdades de Deus para nossa vida em primeiro lugar, para ninguém precisar ficar falando para nós, né? E quando eu não estou bem, eu me jogo na presença, tá? Hoje, graças ao bom Deus, eu já sei trabalhar um pouco mais. Hoje Deus já trabalha comigo. Eu costumo dizer que hoje eu sofro mais porque eu quero resolver as coisas até das pessoas que me cercam. Então eu sofro muito. Mas na presença. Na presença. Vamos para a presença, né? E o que realmente necessitamos gastar muitas vezes a necessidade de você olhar para aquele sapato na vitrine e conversar com ele. Não, pastor, vão dizer que eu nem vou dizer para o senhor o que vão pensar de mim. Não, o importante é saber o que o céu vai pensar de mim e de você. Porque o nosso testemunho é fundamental. Então, o que a gente faz? Olha para o sapato, mira nele, tira o óculos, faz aquele olhar 43 para ele e diga para ele, bonito, lindo, maravilhoso, preciso de você. Se você realmente precisar, você vai cantar aquela música antiga. Eu gosto de você, preciso de você comigo. E se eu não estou precisando de nada, você vai dizer, adeus, querido, bye, bye. Estou indo embora, não preciso de você. Não preciso de você. Blusa, eu preciso te comprar. Eu estou precisando mesmo de você. Irmãos, é comprovado isso. Que uma pessoa antes de tomar um ótimo café da manhã e uma pessoa antes de comer um ótimo almoço não deveria ir em supermercado. Aí, passou, Eliana, infelizmente passou. Então, já vocês vão abrir para perguntas aí. Pastora, quer dizer, só está dizendo que para eu ir para um supermercado o pastor Júlio está falando algo aqui. Só vá para o supermercado depois que você se alimentar bem. Por quê? Porque você vai gastar o que você não precisa, bonitinha de Jesus. Tá bom?